Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Substância AP, podcast que fala muito de saúde. Hoje aqui uma área muito mais fácil a gente falar, que é anestesia. Então hoje eu trouxe aqui duas pessoas aí que estão com um projeto inovador, no meu ponto de vista, quebrando alguns paradigmas aí na prática anestésica. Sim. E acho que pontos importantes vão ser debatidos aqui para a prática anestésica. Eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente também desmistificar alguns pontos e esclarecer o papel aí de vocês, o que vocês têm defendido e têm feito com segurança e com maestria. Então, nós vamos falar um pouco aí de anestesia ambulatorial, como é que nós estamos aqui atualmente. Então, vou pedir aqui para os nossos dois colegas aqui, Dr. Rômulo e Dr. Fernando, para se apresentarem, contar um pouquinho da história de vocês. Claro. Se vocês quiserem aí falar ali, olhando para aquela câmera aqui, que é toda sua. Rômulo, começa contando aí sua história. Da onde você veio, como que você... qual a sua formação? Sou Dr. Rômulo, sou médico anestesiologista, sou sócio da Azoto Anestesia, empresário da Azoto Anestesia, juntamente com a Azoto Tatu, né? Nós, os cofundadores, né? Juntamente com o Dr. Fernando. E eu fiz faculdade na Universidade de Vassouras, né? No Rio de Janeiro. E fiz residência médica no Hospital das Clínicas em Mogi das Cruzes. Aí me formei em Mogi das Cruzes e vim para São Paulo, né? Já estou há 5 anos já trabalhando na parte de anestesiologia aqui em São Paulo. E assim, o médico anestesiologista, quando ele se forma, ele fica já muito dependente do plantão, né? E o grande lance comigo na minha carreira foi que eu não me via dando um plantão, eu não me via tendo essa carreira como plantonista. Eu achava que eu poderia acrescentar mais, tanto para a anestesiologia, como para a minha carreira, como para a minha evolução pessoal e tudo mais. E aí foi criando oportunidade através da rede social, né? Fui vendo referências, pelo menos na minha época, de pessoas que estavam tentando. O Renato Lucas é um deles. Sim. Ele batia muito em rede social, era um dos poucos que faziam. O Renato Lucas é mais a parte científica, fazia muito trabalho científico, falando sobre muitas medicações, drogas, prática, e tudo mais, né? Doses e etc. E eu via que ele estava tendo esse crescimento e eu falava assim, pô, eu acho que eu consigo falar um pouco também de anestesiologia, mas de uma forma diferente. Porque a gente sabe que muitas das pessoas têm medo da anestesiologia, né? A gente teve hoje um paciente que... não, a cirurgia tudo bem, mas eu tô com medo da anestesia. Isso é bom, básico, né? Já estamos acostumados, a gente sabe que o medo é a falta de informação e eu queria transmitir, conversar diretamente com o paciente. E eu vi que na rede social não tinha um anestesista se prontificando a conversar sobre a picadinha nas costas, sobre o que você tem que fazer para dormir, acompanhamento, fazer um tratamento mais humanizado. E eu comecei devagarzinho e nesse processo de rede social, montei a empresa e aí a gente foi evoluindo, foi segmentando, foi diversificando e hoje temos uma empresa muito consolidada, tanto na parte ambulatorial, na parte de cirurgias, né, cirurgias particulares, né? E também temos a empresa de anestesia para tatuagem, que é uma referência no Brasil. Isso aí. Bom, sua vez, Fernando. Como é que você entrou aí, né? Meu nome é Fernando, sou médico anestesista também, formado pela Universidade Anhembi Morumbi. Fiz residência em Mogi das Cruzes, fui R- do Dr. Rômulo. Na realidade, eu acabei indo para a residência de Mogi das Cruzes, porque um dos meus amigos que morou comigo na faculdade já conhecia o Rômulo, falando: vai para Mogi, tem muito amigo meu lá e tal. Então, eu acabei indo. Legal. Então, a gente já se conhecia um pouquinho antes de eu entrar na residência já. Ele já sabia que ele ia ter que me apresentar à residência. Era um bom vínculo. Um bom vínculo, exatamente. Aí, depois de formado, né, a gente ficou sócio ali, num servicinho ali da região, numa maternidade. E dessa maternidade a gente foi estreitando laços, o Rômulo começou a empreitada dele em São Paulo, e aí ele foi crescendo, foi sentindo a necessidade de ter alguém mais... De aumentar, né? De aumentar, e aí ele me chamou, e eu sempre tive intenção de trabalhar com plástica, legal, a princípio, né? Com estética. E eu via que ele já fazia muito bem isso, resolvi embarcar no projeto.
E as coisas foram acontecendo, a gente foi desenvolvendo essa prática da anestesia ambulatorial móvel. No meio disso tudo, a anestesia para tatuagem foi se tornando uma realidade. E para mim foi muito bom, porque antes de ser médico, eu fiz faculdade de Direito, sou bacharel em Direito, mas nesse meio tempo todo eu sempre trabalhei no meio musical. Então, essa coisa da anestesia para a tatuagem é uma grande junção de dois universos que fizeram parte da minha vida. Legal. Né? A música, a arte com a medicina. Bacana. Então, tem sido uma coisa muito prazerosa. Legal. Nós vamos falar muito aí de tatuagem, né? A gente já tenho há algum tempo aqui tentado combinar esse podcast aqui, porque é um tema muito legal, muito interessante. Eu acho que tem muito debate em relação a isso, e a gente vai falar, vai desmistificar isso também de uma forma legal aí para quem está assistindo, para a gente entender como é que funciona, qual a segurança de tudo isso, como que a gente vai chegar aí num ponto de equilíbrio, talvez, para a gente deixar uma área mais para o anestesiologista, né? Sim. O primeiro ponto que é assim, uma área a mais para a gente atuar, né? Certeza. Aumentar o nosso campo de atuação, né? Assim como a gente defende a sedação dos exames ambulatoriais, como endoscopia e colonoscopia, só com anestesista, que isso é o correto, né? A gente ter um endoscopista com um anestesista do lado, né? Uma colonoscopia que a gente sabe que é muito mais seguro, né? Também, né? A gente dá esse conforto e essa segurança para o paciente, entre aspas, né? Para a pessoa que está indo lá fechar umas costas ou fazer uma tatuagem que é muito mais agressiva. E antes disso, eu acho muito legal a visão empresarial que vocês tiveram, assim, né? Essa ideia de sair do plantão e ser um empreendedor na anestesia. Independente se fosse fazer a tatuagem ou não, mas você decidiu fazer... Foi que a tatuagem que a gente começou. Vou fazer uma empresa, vou ser empresário, aí teve que estudar até hoje. Legislação, teve que ver gestão, teve que fazer outras coisas. Você acabou expandindo. Você deixou de ser o médico plantonista. Eu acho que isso a gente tem talvez um déficit de formação, né, que a gente precisa repensar para o médico ter mais noções de marketing, de jurídicas, tributárias, porque isso vai fazer parte da nossa vida, né? Sim. Quanto você patinou para montar uma empresa? Não é? Verdade. Então, isso eu acho que é um ponto muito legal em relação ao que a gente está batendo papo aqui. Mas vamos falar da tatuagem, que eu acho que é um ponto legal. E aí eu queria... Como é que começou isso de fazer anestesia para tatuagem? Como que... Foi assim, mais ou menos. Assim, vou passar desde o comecinho, que eu acho que facilita, e também vocês vão entender como foi a cronologia. Né? O que você falou é perfeito, né? Nós, como médicos, o médico, de forma geral, ele é limitado em vários campos, em vários aspectos, né? Por que eu estou falando isso? Nós estudamos medicina, a gente acaba só focado ali no livro, estudo, medicina, paciente... Só que aí quando a gente pega um mundo, a gente pega um mercado, a gente entra no mercado, foi o que você falou, gestão, legislação, financeiro, educação, a gente não sabe nada. Zero. Nada. Muito difícil o médico, talvez só por formação, às vezes familiar, é muito difícil, o médico é muito limitado nisso. Então, quando você acaba tendo uma visão de, eu preciso expandir, quero criar uma empresa, você acaba tendo que estudar novamente tudo. Tudo de novo. Né? Então, por que nós nós diversificamos o nosso negócio, né? A gente pode chamar de negócio, que é uma empresa. Que está crescendo e tudo mais, e está gerando lucro, e está para a empresa, para os anestesistas e tudo mais. Porque quando a gente começou a realizar procedimentos, principalmente os nossos principais clientes, os nossos cirurgiões, eram cirurgiões plásticos. Sim. E quem trabalha na cirurgia plástica sabe que tem um mês julho, que, nossa senhora, vai ser o melhor mês do mundo, e vai ter setembro que não tem nada. Então a gente trabalhava ao ponto de não ter mão num mês de julho, de ter que chamar anestesista de fora, isso complica, porque você acaba perdendo a qualidade, o padrão de atendimento. Na verdade, não é a qualidade, é o padrão de atendimento, né? Que é importante. Está contratando você, Sim. Não está contratando o outro. Não. Então, como você vai pôr o outro? Então, tem que ter toda uma cultura para ele entender que, não, aqui é uma empresa.
né? Então, e ao mesmo tempo chegava em setembro, não tinha cirurgia plástica, como que nós vamos sobreviver, se você for ver? Pois é. Tem que voltar pro plantão, porque Plantãozinho. não tem cirurgia plástica. Quando tem é uma ou duas. E a gente estava já nessa sociedade. Eu cheguei pro Fernando e falei, cara, a gente precisa achar... nós precisamos diversificar de alguma forma, né? Como que nós vamos fazer isso? Vamos buscar em rede social, mostrar o nosso trabalho, que as coisas vão acontecendo. Tivemos a oportunidade de um ambulatorial, né? Antes da tatuagem. E a gente estava começando as anestesias ambulatoriais. Tinha um nutrólogo, que um grande amigo meu, tinha um cliente dele, um paciente dele, que queria realizar a tatuagem. Já há muito tempo não estava conseguindo por conta de dor, ele ia fazer cobertura e tudo mais, e ele veio perguntar para mim. Num ano novo, aleatório, falou assim, pô, esse cliente quer fazer, famosão e tal. Dá para anestesiar? Eu falei, bom, em tese dá para anestesiar. Dá pra gente anestesiar, ele faz uma sedação, mas nada organizado, assim. Só falei, deve dar. Bom, beleza. Voltei do ano novo, ele me chamou. E aí, vamos fechar? Quando que vai ser? Eu falei... Peraí. Calma, não é calma. Deixa eu conversar, mas vamos... Tatuagem. E já tinha rolado... Antes nós somos os pioneiros em São Paulo. A primeira realização de anestesia com tatuagem em São Paulo foi a Zota Tatu. Mas já tinha realizado no Rio de Janeiro. Já tinham feito no Rio de Janeiro. E eu fui conversar com o pessoal de lá, eles realizaram no centro cirúrgico, e aí a gente foi ver a legislação, foi ver o que é necessário, né? E aí ele me chamou novamente para fazer reunião, eu falei, não vou fazer. Meus outros sócios não queriam entrar, né? Beleza. Ele me chamou de novo em fevereiro. Falou assim, ó, já tem um outro anestesista, mas tô conversando com você pra te falar, olha, que eu vou chamar ele e tal. Eu falei assim, marca a data. Eu falei, cara, não bate duas vezes. E eu já tava com isso em mente, a gente só não sabia como. Eu falei assim, marca a data. Era tipo, dia 5, era 20. Marcou? Nós vamos fazer. Até aí, falei, beleza. Eu falei, Fernando, pronto, marquei. Mas como você marcou? Marquei. Nós vamos fazer em algum lugar, vai dar um jeito, nós vamos resolver isso aí. E a gente começou a correr atrás dos hospitais. Eu fui em alguns hospitais antes dessa clínica que nós começamos. 2 hospitais não queriam, pelo vínculo com o cirurgião. Outro queria de madrugada, para não atrapalhar as cirurgias da manhã. Tá. E essa clínica deu uma oportunidade, já tinha toda a regularização. Para a realização, realiza até hoje procedimentos estéticos, cirurgia plástica. E ela acreditou no nosso projeto, né, essa clínica. E a gente realizou a anestesia, a gente marcou, fez a avaliação, explicou tudo direitinho, pedimos os exames, o eletro, e ele como se fosse qualquer outra cirurgia. Anestesia como se fosse qualquer outra anestesia. Obviamente uma parceria, porque era um famoso e tudo mais. Mas assim, a gente já realizava uns transplantes capilares na época, não muito. Hoje a gente é uma meio que referência em sedação para lift facial, a gente trabalha muito com isso, né? A gente faz 3, 4 lifts facial por dia. Verdade. Então a gente faz muita sedação, nossa sedação realmente é muito boa. Por conta de prática. Lógico. Quanto mais a prática, mais você vai tendo afinidade, né? E Tempo de voo. Oi? Tempo de voo. Você vai fazendo. Então, Piloto, a gente né? teve essa oportunidade, realizamos. Legal. Foi super bem, foi tudo tranquilo. Obviamente, a nossa sedação é muito melhor do que naquela época, a gente vai pegando prática. E aconteceu. Foi muito chamado na internet, na TV, falando sobre isso, né? E a gente falou, Fernando... Isso foi quando? Isso foi em fevereiro de 2023. E eu falei, Fernando, aconteceu. Legal. Pouco tempo. Acho que vai dar bom isso. Beleza. Num mês, aí passou um mês, não teve nada. Aí teve um outro influenciador que quis. E a gente fez de novo, na parceria de novo, e fez. Aí só que a gente falou, cara, vamos montar uma estrutura com marketing, mostrar o nosso trabalho e começar a falar sobre isso, né? E a gente eu vi muito mais, porque eu que fico mais na rede social que o Fernando. O Fernando é meu braço direito, mas o cara que dá a tapa na internet sou eu. Exatamente. Põe a cara pra bater. O rosto bonito da empresa é ele, entendeu? Não, mas alguém tem que ficar na parte mais burocrática, alguém às vezes tem que dar mais... Divisão sempre vai bem, parte, lógico, claro. Portanto, porque sócio, se fosse bom, não precisaria de sócio. Sim. Né? Sócio é bom para dividir problema. Sim. Então, aí começamos a realizar mídia, e eu cheguei pro Fernando e falei, Fernando, eu tô tomando porrada de tudo quanto é lado. Anestesista, não anestesista e tudo mais, tatuador, estúdio, mas tô tomando porrada, então vamos lá, vamos responder. Vamos pra frente. E a gente viu que essa porrada engajou muito. Cada vez mais que falavam contra... Porque a porrada
do meio médico era de estarmos fazendo um procedimento Não médico. para um não médico. É. A porrada do meio dos tatuadores é que nós estamos destruindo com a tradição da tatuagem, aonde a dor... Que tem que sentir dor, é bonito. Exatamente, você entendeu? E o nosso, eu bordão... não havia pensado nisso, Então, que mas tem isso, mas tem né? isso, tanto que a gente fez... Eu vou falar isso depois, mas a gente fez agora no Tattoo Week. A gente montou um stand lá, como se fosse no legal, congresso. no congresso. E desmistificamos também na parte da tatuagem, né? Porque a dor faz parte do processo da tatuagem. E o nosso bordão que a gente mostra para as pessoas é que todo mundo tem o direito de não sentir dor. Sim. Né? Então, dor é subjetiva. Se você pode ser, o seu grau de dor pode ser muito maior do que o meu grau de dor. Sim. Então, eu não posso julgar você se você está tendo uma dor muito mais árdua. Cada um tem sua dor, sem dúvida. Isso Tá a gente então, já sabe. A gente bateu muito nessa tecla, né? E aí aconteceu que foi aí teve um estúdio que gostou, aí teve um outro estúdio que começou a gostar, a gente realizando no centro cirúrgico, e foi acontecendo. E foi aumentando de 1 para 2, para 3 e tudo mais. E hoje a gente eu falo para ele de sócio, né? Mas a gente já tem uma parceria de agora, um contrato agora de 5 a 10 anos, num centro cirúrgico muito maior, com 3 salas cirúrgicas, com toda uma estrutura maior, né? Muito maior do que a clínica, que era uma sala só, para a realização de anestesia para tatuagem. Legal. Né? E a gente está buscando também, agora no congresso, a gente vai apresentar um trabalho de anestesia para tatuagem. E eu acho que a gente só vai conseguir mostrar o nosso... eu ia falar valor, mas o nosso trabalho, o nosso produto, a nossa ideia, a nossa mentalidade, com trabalhos, mostrando que dá para melhorar a qualidade de vida, que a gente pode fazer algo diferente, que é um mercado expandindo para a parte da anestesiologia. É um mercado novo para a anestesiologia, é um novo segmento para a anestesiologia. Novo segmento, né? Na realidade, eu enxergo uma nova porta. Então, Lógico. eu acho que isso vai ser... Já está evoluindo muito, mas isso é um grande mercado para a anestesiologia. Com certeza. O que eu acredito é o seguinte, eu vejo dentro desse universo de anestesia para a tatuagem, o grande julgamento é supérfluo ou não é? Né? É banal ou não é banal? Do mesmo jeito que algumas décadas atrás, a medicina estética era vista dessa maneira. Verdade. Porque antes de haver essa terminologia cirurgia plástica, o nome usado era medicina estética. Né? Sim. E eu acho que isso entra dentro do meio da medicina, mexendo muito naquela ferida da não mercantilização da medicina. Porque quando você vem de uma medicina tratativa, de uma patologia direta, você está tratando o seu paciente. Agora, de repente, quando você vai fazer a abordagem de um procedimento estritamente estético, vão achar que esse paciente muitas vezes não tem algo a se tratar. Mas o que a gente vê até dentro do nosso meio, dentro da história da nossa empresa de anestesia para tatuagem, é que nem tudo é 100% nessa vida. Sim. Lógico, a grande maioria esmagadora dos nossos clientes ou pacientes da tatuagem, eles têm um cunho estético. Mas existe uma grande parcela dos nossos pacientes que a tatuagem para ele melhorou a autoestima. Teve um que chegou lá e ele falava assim, eu tenho vergonha dessa minha tatuagem, porque ela tem muito cara de tatuagem de cadeia. E várias vezes eu já tirei a camiseta numa piscina e eu vi que as pessoas... torto. Não olharam torto, as pessoas se afastaram de mim. Você entendeu? É um impacto muito maior que isso, né? Não, porque aí a gente vai falar de bem-estar mental. Exatamente. Que não deixa de ser saúde, né? Aliás, hoje em dia, inclusão social, a gente precisa ter a saúde mental, precisa estar bem equilibrada. Então, eu acho Mas você vê como é muito mais complexo muito mais falar complexo. que é estético. Esse é um caso. Teve outro caso que tem aquele peito escavado. E ele... É escavado, né? É escavado, escavado, né? E ele tinha complexo também por conta disso e não conseguia resolver da parte médica. E ele tinha feito uma tatuagem em cima
a gente, com a tatuagem, a gente conseguiu melhorar a qualidade de vida dele disso. Sim. Porque ele falou, cara, eu tô muito mais tranquilo. E a mulher que tatua o mamilo? Não tem a mulher que tatua o Tem, a mamilo gente também? a hiperpigmentação Ah, e tem areolar. isso? A gente Sim. fez Depois uma da paciente... mastectomia? Ela fez uma mastectomia da ONG, que se chama ONG em Boas Mãos, que a gente faz reparações cirúrgicas sem fins lucrativos, né? Vocês têm esse serviço, esse a gente trabalho só- a junto, gente- legal. tem a ONG é da Beatriz Guedes e a gente participa como médicos Tá, voluntários legal. para a realização do procedimento. E ela fez uma mastectomia por conta de um câncer de mama. E aí ela fez, juntamente com o cirurgião, a reparação da mama. Reconstrução. E depois chamou uma equipe de estúdio para fazer a hiperpigmentação areolar com anestesia. Então, Pois é. você está entendendo que também... Então nós estamos fugindo de um estereótipo que é estritamente estético. Exatamente. Exatamente. Não Bacana. tem só essa aplicabilidade extremamente estética, entende? Tem muitas vezes uma finalidade terapêutica, por mais que às vezes seja mais difícil de enxergar essa realidade. O meu raciocínio na tatuagem é que eu acho que acaba sendo algo bom para o paciente, porque obviamente é muito mais confortável, né, fazer a tatuagem. Para o tatuador, deve ser muito mais rápido Também. para ele fazer. Ele deve ganhar tempo. Existe Com- uma coisa, não é? existe uma coisa, um termo dos tatuadores que é denominado tempo de pele. O que é o tempo de pele? É o E você fala com propriedade porque ele é tatuador O agora tempo, também. Ele fez o curso de tempo tatuagem. que ele consegue agredir aquela pele antes de começar a minar o sangue e ou linfa em Entendi. demasia. Por quê? Porque quando isso começa a acontecer, Edu, é a briga. É a máquina com a agulha querendo E o- empurrar o pigmento para E o dentro. sangue. E o sangue tirando. Querendo te Ah, entendi. E aí o que ele acontece nesse meio tempo? O traço que ficaria bom em 2, 3 aplicações precisa de 4, 5, 6. Então você está me dizendo que além de tudo isso eu ganho qualidade de cicatrização. Estamos esquecendo de uma coisa importante. E eu acho que também deve ter uma pressãozinha aí um pouco mais baixa, deve sangrar exatamente. menos, né? Dá Ó, estabilidade hemodinâmica no procedimento. sangradinha no paciente que é jovem, teoricamente, Agora ali, imagina que dá para ele você sentindo baixar um pouquinho dor com a frequência Legal. 110, a pressão Não, e 15,9. Estamos esquecendo de uma coisa muito importante que os estúdios usam demasiado as pomadas. Que eles usam de maneira... Né? que a gente- Pomadas anestésicas com lidocaína que a gente intoxica. não sabe que o certo quanto? da Anvisa tem as suas, Edu, tem as suas tem normas. pomada que é 70%. Rapaz. Então você E você imagina acredita uma tatuagem, por exemplo, vai fechar umas costas. E já tem casos de óbito de clientes que foram no estúdio de tatuagem, passaram pomada demasiado e teve Intoxicaram, parada, intoxicação de anestésico local e parou. Eu até mostrei no meu Instagram também isso. Você imagina, tá tendo um sangramento, passa ali, vai fechar umas costas, tá com dor, passa a pomada de novo. Eles não têm a técnica e a destreza para você usar um anestésico local, correto? Claro. Eles não têm o Nem estudo. conhecimento Então, técnico. fala, não, tá Eu com acho dor? que nem o estudo científico do quanto é absorvido. Porque uma pomada anestésica dentro dessa formulação de 70% 70%. são 700 miligramas a cada grama de pomada. É muito. Para anestesiar muito. umas costas inteiras, local, você não vai usar 1 grama Não é. da pomada. É. Entende? Então é uma É uma coisa quantidade muito alta de complicada anestésico. e controversa, entende? Porque é uma quantidade muito grande. Muito grande Fora que a mesmo. pomada também atrapalha na parte Sim. da cicatrização. Porque Cria uma barreira, né? Eles não entre gostam, a agulha... né, da pomada, não, né? Não, Assim, não gostam. na Só que verdade. também você não usa, tem a dor. Aí você volta no negócio da dor, né? Obviamente, dor, cada um tem seu limiar de dor. Pode ser que a dor para ele seja muito tranquilo, pode ser que o outro não aguente. Então, e aí quando vocês fazem essa anestesia, né? Você vai lá no... Tudo conforme o CFM lá. Você tem tudo lá. A gente tem tudo. Centro Você cirúrgico, tem tudo no centro cirúrgico. Tem Tudo. desfibrilador, tem aparelho, Na tem realidade, tudo prontinho. É um centro cirúrgico. que rola Vocês outra fazem, cirurgia. É um fazem hospital, cirurgia plástica, sim. faz Nesse hospital, face, a gente- mama e faz uma Nesse hospital, a tatuagem. gente faz todo tipo de Exatamente. procedimento, até lipoaspiração, faz lá. Todo tipo de procedimento, parte de oftalmologia, a gente tem bastante demanda lá também. Legal. Vascular, faz todos os procedimentos e também da parte da tatuagem. Então, todos as avaliações, tudo que é necessário para a realização de procedimento, exames laboratoriais, eletrocardiograma, Pré-anestésico. são todos feitos para a realização do procedimento. Além do jejum que é explicado ao paciente e também nós
existe a avaliação do anestesista. Já tiveram inúmeros casos que a gente fez a avaliação e não liberamos para o procedimento. Porque ele não era, o paciente não tinha o ASA, não tinha a liberação para o procedimento. Às vezes estava com uma alteração, uma pressão muito alta, às vezes ele era um cardiopata. Existe a sua indicação. Lógico. Né? Então, obviamente, o anestesista tem essa destreza de falar, olha, está liberado. Não está. E muitos de pacientes nossos não liberamos. A alteração no exame, às vezes a gente sempre tem que dosar o risco-benefício. O benefício tem que ser sempre acima do risco. E a gente viu algumas avaliações que não era necessário, que não tinha o porte para a realização da anestesia. Legal. Não, que esse respaldo, né, de ter toda a parte técnica dá uma segurança também sim. De atuação, independente do procedimento que você está fazendo. O que eu digo para as pessoas, né, que a gente sempre procurou trabalhar excluindo os 3 principais pilares da justiça no âmbito de esfera criminal, vamos dizer assim, né? Então, a primeira delas é a imperícia. Não é imperícia, porque nós estudamos para fazer o que a gente faz, anestesia. Sim, né? Formados para isso. Não tem imperícia. RQE. A imprudência. Não existe imprudência. Por quê? Porque nós fazemos num lugar que tem toda a estrutura técnica, né, para que aquilo aconteça ali. Tem todas as normas de segurança, tem desfibrilador, tem carrinho de anestesia, tem rede de gases frescos encanada, tem ar-condicionado central, tem CME, tem farmácia central, farmácia satélite, tem equipe de enfermagem envolvida, né? Tem a nossa própria equipe de enfermagem, tanto do hospital quanto da nossa empresa, 2 médicos dentro da sala. Ou seja, imprudência? Não. Negligência também não, porque todos os pacientes são avaliados antes. A gente faz uma avaliação minuciosa, conforme as comorbidades que esse paciente apresenta, a gente vê se pede teste ergométrico, se pede ecocardiograma ou não. Né? Se for uma pessoa totalmente rígida, a gente até excede um pouco o que os próprios livros da anestesia dizem, entendeu? Mesmo que asa 1... dar uma segurança maior. Acima de 40, abaixo de 40 anos, nem exame pede, se você for ver pelos protocolos. Você entendeu? Né? E a gente pede. Pede tudo. Né? Pelo menos um hemograma, um coagulograma, para entender, né? Tanto a parte de coagulação, quanto a parte de função hepática, né? Se está bem ou se não está, ureia creatinina para ver função renal, se está tudo certinho, se ele está entrando realmente rígido para o procedimento, no máximo que dá. Então, eu vejo assim, dentro dessas 3 coisas, nenhuma delas... E o que falta para a gente ter uma regulamentação em relação à tatuagem? Quais são o que a gente precisa? O que precisa ter? O que falta, Edu, é ter a regulamentação. É o ponto onde eu quero chegar. É difícil você dizer que existe uma regulamentação para uma coisa que nunca ninguém fez. Se nunca ninguém fez, não tem regulamentação. Mas existem alguns pareceres e algumas resoluções que já mostram que tudo bem. Sim, exatamente. Existem... do Sul, né? Existem pareceres favoráveis, existem pareceres neutros, existem pareceres não tão favoráveis. Mas são pareceres, né? Os pareceres... Até então, é o que diz a palavra. Parecer. Me parece ser que... Isso é um parecer. Sim. Né? Força jurídica, ele não tem. Né? A jurisdição toda, a parte jurídica está toda baseada em cima desses 3 pilares que eu te falei. E esses 3 pilares, a gente não se enquadra dentro de nenhum deles. Eu vejo hoje... que o lance todo da anestesia para a tatuagem, ele precisa de uma regulamentação ética. O problema disso tudo é ético. Porque, teoricamente, não poderia fazer anestesia para não médico, só para o cirurgião dentista. Exatamente, só para procedimentos que estejam no rol dos cirurgiões médicos ou cirurgiões dentistas. Porém, eu vejo isso, que nos dias de hoje, isso já começa a mudar en passant, no dia a dia. Porque você, Edu, que é anestesista como nós, quando você é chamado na ressonância magnética, você está anestesiando para um médico? Teoricamente tem um radiologista ali na área, né? Teoricamente, né? Nunca tem. E ele tem? Geralmente quem está lá é o técnico, né? O anestesista é o único médico da sala. O único.
né? Que fica ali no calabouço, lá no fundo. Só no fundinho, escondido no frio. Ninguém quer ir, né? Onde o celular não pega, Não porque pega. está no do Isso subsolo. Não é isso? É. E você tá sozinho ainda, né? Existem situações pontuais aonde já não se faz. E aonde a anestesia, ela vem tomando seu espaço como ator principal e não coadjuvante. Sim. Tirar a consciência está cada vez mais se tornando uma coisa principal. Não somente uma coisa acessória para que façam outra coisa. Sim. Mas isso é uma Entende? evolução, porque antigamente o anestesista ele não era o ator principal. Sim. Ele sempre foi o coadjuvante Sempre do foi cirurgião, coadjuvante. né? E hoje as pessoas têm muito mais informação. Hoje as pessoas conhecem o anestesista. O anestesista está muito mais presente, está muito mais envolvido. No perioperatório inteiro, né? E Desde agora- o pré até o pós, e né? aí, Exatamente. ele falou, vamos cortar um pouco tatuagem, os procedimentos como ressonância, tomografia. O principal é o próprio anestesista. Sim. Né? Sem Então, ele não rola. Ele tem essa importância, né? Sim. Então, isso é evolução, né? Tá crescendo bastante, tá evoluindo bastante a anestesiologia. Isso é muito bom pro nosso Não, mercado. lógico. Pra nossa... É uma área a mais de atuação visando o bem-estar do paciente, né? e antes Tirando de a mais dor nada- do paciente. E antes de mais nada, Edu, eu acho assim, que antes de uma coisa assim, anestesiar para médico ou não médico, a pergunta que deve ser feita é: você está anestesiando com qual finalidade? Tirar a dor? Melhorar a ansiedade? Né? Qualidade Qual de é vida. a finalidade? Por quê? Porque a queixa do paciente deve estar acima do que qualquer preceito ético ou moral. Sim. Onde eu quero chegar com isso? É um dos pareceres que... Os biomédicos podem fazer procedimentos estéticos, né? Geral, Corporais. Procedimentos esses que muitas vezes podem causar dor no paciente. Então, quer dizer, um biomédico, ele não é médico, ele não é dentista. Então, quer dizer, pela escolha do profissional, este cliente não tem direito de ser anestesiado? Se tivesse escolhido um dermatologista ao invés de um biomédico, você seria sedado. Mas E coloca essa situação dentro de uma... Mas aí a dentro classe, de um mas centro é onde a cirúrgico. classe da dermatologia briga para ser um ato médico total. Mas não é. Mas não é. Mas é. o que eu estou falando, independente de ser um ato médico ou não, a dor é a mesma. É a mesma. É mesmo, sem dúvida. E o anestesista, ele busca o quê? Qualidade de vida, Não, bem-estar. o anestesista, ele é um médico que está no nome, anestesia. Sim, Ausência dos Ausência de dor, sentidos. sim. É, Né? Não lembra, não mexe, não sente. perfeito. É isso que a gente trabalha, a gente estudou para isso, gente. Exatamente. Agora, entende? Não, Se entendo. você vai fazer o seu procedimento com um médico ou um não dentista ou não médico, você sentirá dor. Não faz sentido. Já entra numa briga de classes já, porque a gente tá tendo isso muito... É uma realidade. Esse é um buraco mais embaixo Mais ainda, embaixo, né? esse é o buraco Porque nós mais temos, embaixo nós ainda. temos problemas hoje em relação a exatamente muito mais isso. Eu acho complexos também. que muito mais importante do que arrumar um problema com anestesia para tatuagem, né? A gente tem que começar a ver os problemas que a gente está tendo com pessoas fazendo anestesia fora da medicina. Fora da né? medicina. Então, o que a gente está... Né, os cursos de 3 dias de anestesia, né? De outra área Sim. da saúde que a gente vem questionando isso, né? Então, tudo isso é um buraco mais embaixo, porque hoje virou o que eu vejo... Existe um problema relacionado aos conselhos federais. Então, hoje, os conselhos federais, eles determinam o que aquela classe vai fazer. E invade a área dos outros. Né? Sim. Então, a gente estava com um grande questionamento do Conselho Federal de Farmacêutico, que resolveu autorizar prescrever. Verdade. E aí... Caiu agora, né? Caiu, mas cara, tudo bem, mas tá lá, né? O cara dá a canetada, vai né? voltar, Aqui é a canetada. Mas qual que é o sentido dele prescrever, do farmacêutico prescrever? O que se ganha com isso? O que a classe ganha a mais dele poder prescrever, né? Para mim,
Não tem finalidade nenhuma, mesmo porque ele não vê o paciente, não examina o paciente, não sabe fazer diagnóstico de doença, ele não tem por que prescrever, uma medicação? né? Ele pode Sim. até saber alguma coisa ali de balcão, a gente sabe que muito farmacêutico... Farmácia de balcão, o farmacêutico de Vai balcão, na se chegar prática, ali, né? Na prática. ele fala brasileiro, Já dá o Brasil, diagnóstico, então, já fala o remédio é que rock tem and que tomar. roll. O cara entra lá e fala, não, né? Se não for antibiótico, o cara vai dar alguma coisa para ele. Sim. Então, acho que esse é um grande problema que a gente está tendo, né? A gente está entrando em searas e isso para mim, é muito mais preocupante do que a gente deixar de Sim, com certeza. fornecer analgesia para procedimento estético, para tatuagem, né? Vocês enxergam dessa forma? Eu acredito nisso também. Eu acho que tem essa briga de classe que é muito mais complexo, né? Que está sendo uma realidade no Brasil. E o que a gente fala da tatuagem é isso. Tem tanto assunto, tanto a coisa mais importante. E mostrar que, assim, o que a gente tenta mostrar é que nós realizamos, como o Fernando falou muito bem, de uma forma muito segura. De uma forma que nós somos capacitados para realizar isso, né? Existe o médico da dor também, que faz muito procedimento em pacientes paliativos, com câncer, para melhorar o bem-estar, qualidade de vida. Então, nós somos capacitados para isso. Nós somos anestesistas qualificados para conseguir ter a ausência de dor. Estudamos para isso. Então, é a forma prática que eu acho que é pura legislação, pura falta de comunicação, falta de diálogo, que eu acho que... Mas eu acho que na evolução, eu acho que tem essa legislação, tende a liberar, tende a... Não liberar, né, Fernando? A liberar esse processo. Legalizar, né? Fazer um negócio mais claro, regulamentar. Né? Esse é o termo. Regulamentar. O que a gente... Eu gosto de dizer regulamentar, porque quando a gente diz legalizar, me dá uma noção que se tem que legalizar, está ilegal. Tá ilegal. Não é ilegal. Exatamente. Né? Não é ilegal. Não é crime. Não é ilegal. Não é crime. Mas é uma coisa que ainda falta um pouco. E voltando para responder a sua pergunta dessa coisa da invasão de esferas, eu acho assim que à medida que as coisas vão evoluindo, aqueles conceitos básicos da área acadêmica, biomédicas, né? Área biológica, medicina. Área exata, engenharia. Área humana, direito. Acho que esses são os 3 primeiros cursos. Depois, foi se desmembrando. E a coisa vai virando o sub do sub do sub do sub da sub-especialidade. E é aí onde começa a dar os conflitos. Sim. Entende? Porque você acaba entrando numa área de um outro segmento. Se você for ver, isso acontece até mesmo dentro da medicina. A gente falando aqui da medicina da dor. Quem faz bloqueio facetário? Tem anestesista que faz bloqueio facetário. Tem médico da dor, tem ortopedista. Tem ortopedista que faz bloqueio. Tem neuro que faz bloqueio. Olha, 3 especialidades diferentes. Tem vários que fazem, Você né? entendeu? Vários que fazem, ó. Então, você entende que tudo tem que ter uma conversa, tudo tem que ter uma mente aberta de quem está no controle da situação, para que consiga regulamentar, porque os interesses os conflitos de interesse, eles vão acontecer. Sim, isso claro. aí é natural. Tivemos um caso de uma anestesista, por sinal, acho que em Minas, que foi fazer na casa. Sim, foi fazer em casa. Você está entendendo a importância da regulamentação? De mostrar a importância de ser feito num local e com adequado. Uma equipe adequada e especializada. Então, assim, eu não sei a qualificação desse anestesista, mas não realizou dentro do centro cirúrgico local apto para a realização de procedimentos. Sabe lá Deus o que aconteceu ali na casa ali dela, eu não sei, foi na casa da amiga dela e teve esse caso fortuito. Então, olha qual a importância da regulamentação de algo que está acontecendo. Já é uma prática anestesia para tatuagem, já no Brasil. Então, eu acho que os órgãos, a regulamentação tem que vir e mostrar que existe, você vai ter que seguir esse processo. Seguindo esse processo sendo adequado, realize. Bora, vamos fazer isso. Isso serve para ambulatorial também. Sim. Né? Não somente para tatuagem. As clínicas querem realizar. Cada vez mais o cirurgião, as clínicas, os médicos não querem sair das suas clínicas para realizar seus procedimentos. Né? E muitos desses procedimentos, principalmente os estéticos, e transplante capilar está aí. Qualquer lugar hoje em São Paulo tem
quantas clínicas de transplante capilar? E eles não querem, eles querem realizar, e eu tenho um conforto do paciente, por que não? Um médico especialista junto para ajudar nesse conforto e bem-estar, que é o que nós estudamos, nós oferecemos aos pacientes para a realização do procedimento, né? Então, vai realizar na clínica. Então, será que a clínica... Aí entra isso, anestesia ambulatorial. Então, aí também entra essa regulamentação que tem que ser feito. A anestesia tá mais ainda questionada ainda, né? A ambulatorial já é mais tempo, né? Que está tentando essa regulamentação também não consegue, né? Não tem um órgão muito específico para a ambulatorial, né? Muito questionável muita coisa, né? Na realidade, é o que eu falo, né? Esse termo, anestesia ambulatorial, a princípio é tudo aquilo que o paciente consegue ter alta de 12 a 24 horas no mesmo dia. Isso é anestesia ambulatorial, né? O ponto que a gente diz é que deve haver uma flexibilização para que as empresas que trabalham com anestesia ambulatorial móvel consigam trabalhar de uma maneira mais clara, né? Eu acho que é a partir daí, né? Porque eu vejo assim, muitas e muitas empresas estão sendo criadas, estão evoluindo e estão fazendo essa prática. E são o Brasil inteiro, né? A gente vê aí comandadas por anestesistas, né? E que fazem uma sedação endovenosa, fast track, né? De rápida indução, rápida recuperação, né? Sem efeito colateral. E o mais importante, né? Isso é uma demanda do mercado, né? Não é uma demanda só do anestesista, né? O anestesista está enxergando essa oportunidade para ter mais uma área de atuação. Você entende que o anestesista ele tem que entender também o mercado? Isso de uma forma geral. O médico tem que entender onde ele está entrando. Qualquer formação que você for fazer, você tem que entender o mercado. Anestesiologia, o que é? Aqui, tá, centro cirúrgico. Estou falando de uma forma geral. Tem os plantões, tem os grupos ali. Que mais que a anestesiologia tá? Medicina da dor? Tem R4 para pediatria, R4 para anestesia pediátrica, cardio, né? Tudo bem, tá tendo vários segmentos aqui. Que mais? Agora tá tendo os ambulatoriais. Então, as clínicas estão montando o centro cirúrgico dentro das clínicas para pequenos e médios procedimentos. Tá aumentando. Isso é bom para o nosso mercado de anestesiologista. Tem opções de trabalho, né? De mostrar o nosso valor, mostrar a nossa importância e tudo mais, né? Então, é mais um segmento importante que tem... Né, que um monte de grupo está fazendo, e um monte de grupo fazendo com destreza. A nossa empresa Azoto Anestesia é uma empresa pioneira. Nós realizamos com todos o aval para a liberação, parte de vigilância, parte organizacional, operacional, né, de uma forma muito, muito importante, né? E o mercado está aí. Você tem que evoluir, você tem que... se adaptar ao mercado. Exatamente. Sim, com certeza, né? Senão a gente vai ficar estagnado só nessas mesmas... Eu acho que tem que aumentar a nossa área de atuação mesmo. Hoje muitos anestesistas vão para gestão, vão para qualidade de segurança. Eu acho que tem todas essas... E tendo essa liberação das pessoas entenderem que existe essa possibilidade, eu acho que se tivesse mais informação quanto a isso, talvez teriam menos essas outras especialidades tentando realizar anestesias, sedação venosa, que nós temos 3 anos de formação para a realização da anestesia e estão fazendo de uma forma de qualquer jeito, né? Os cursinhos de 3 dias. De 3 dias. Você vai lá e faz o que eu já escutei de você... 2 ml desse, 1 ml você desse, faz meio 2, desse aqui, 3, vai dar certo. Aí você não tem um suporte eu já vi uma sedação que fez com Ketodex, não tinha um suporte de oxigênio. Então, assim, não tem noção nenhuma dos riscos, de complicações, do que pode acontecer. Não, mas eu estudei o final de semana, sabe? Talvez se fortalecesse mais essa parte nossa, talvez teria menos isso. A gente conseguiria combater mais isso. Eu acho que teria muito mais facilidade do entendimento da clínica falar, olha a importância do anestesiologista. Nós, como médicos anestesistas, já temos medo de fazer ambulatorial muitas das vezes. Nossa. Criança ambulatorial, assim, você tem que ter uma boa prática para a realização. A gente sabe tantas intercorrências, broncoespasmo de criança. É super sensível, né? E eles estão realizando de uma maneira... é criança, é adulto e não sabe, até ter a fatalidade.
Então, talvez um órgão mais forte, mais fortalecido dessa parte do ambulatorial e o entendimento de mostrar ambulatorial, eu acho que seria muito importante. Eu acho que a gente conseguiria combater esse formato de anestesia de qualquer jeito e tudo mais, né? Acho que isso aí seria importante. Não, esses cursos, né, eu vejo muito disso de odonto, né? Vou falar aqui porque... os odontos vêm batendo nessa tecla que eles são habilitados para usar o protóxido e agora habilitados para usar sedações venosas. É o menor dos problemas. O protóxido é o menor dos problemas, mas até eles chegarem nesse nível de entendimento é muito difícil, né? Eles entenderem isso, porque é o que você falou, né? São 3 anos de residência para depois você fazer anestesia, né? Sim. Então, isso não faz parte da formação da odontologia. Não né? faz. Não existe esse entendimento, Sim. né? Lá está escrito que eles podem prescrever tudo, mas administrar anestesia e dar suporte de vida, entubar, pegar veia, usar droga vasoativa, o odonto não tem essa capacidade técnica, né? Não tem essa habilidade dentro do seu currículo, eu né? acho que sai até dentro do escopo, né? Eu acho que sai dentro do escopo, né? O dentista, né? Ele é dentista. O cirurgião dentista, ele é um cirurgião dentista. Se não, o cirurgião médico poderia anestesiar. Eu sou médico. Vou lá, anestesio, faço procedimento natural. Né? E em Eu teoria acho que, você pode. Né? Você formou médico, você faz o que você quiser, né? Se Faz. quiser operar um coração amanhã, você... Mas o problema Em teoria, é... você pode. mas o Teoricamente problema pode, né? Se não dá certo, você é imperito. Imperito. Peraí, porque o senhor estudou para fazer isso? Aí entra nesse... O senhor tem a entra nesse formação... mérito. Não, mas isso é algo que a gente tem que deixar bem claro, né? Porque... Mas sabe como a gente vai conseguir isso? Com diálogo. Por isso que eu te falo do congresso. Eu fui no passado, não tem um diálogo disso. É uma coisa, não é a realidade do mercado. Né? A tatuagem é mais complexo ainda. Eu até entendo que é mais novo, mas o ambulatorial já é muito tempo já. E assim, eu vejo muito fraco a parte, pelo menos a nossa parte aqui de São Paulo, né? Quanto a isso, de mostrar no ambulatorial, de ter o diálogo. Se é certo ou errado, vamos conversar. Vamos falar o que pode ser bom. Porque... Como a gente pode deixar melhor? Então tá, vamos fazer de uma maneira correta? Como que a gente regulamentar, pode fazer? Deixar tudo escritinho. É assim que você tem que fazer, vamos fazer o seguinte. Seguir um script. Se você quiser fazer, você pode fazer, mas tem que seguir isso aqui. Regulamentação. Tá aqui, aí você leva, tá tudo aqui. Beleza, liberou? Deveria ter isso. Não tem nem diálogo. Né? Não sei se eles são contra, se eles não querem perder. Não entendo. Isso é a cultura, né? Não sei como que eles... Mas é um mercado crescente. É que na realidade assim... Mas não existe algumas resoluções do CFM sobre anestesia ambulatorial? Existe. Existe sim, existe. Eu lembro de uma... Não, sim. 1369, tem 1363, tem uma resolução alguma coisa bem assim. grande que inclusive é a resolução onde caracteriza os portes ambulatoriais. Os portes ambulatoriais, Porte né? 1, Unidade porte tipo 2, 1, porte 3, tipo 2, porte tipo 4. 3. E aí? O que precisa para a unidade se tornar porte 1, porte 2, porte 3 e porte 4... Entende? Eles regulamentam isso. Porém, eles não regulamentam a prática da anestesia ambulatorial móvel. Eles falam como ambiente... Ah, entendi. Sim. O que tem que regulamentar é essa parte móvel, de você ir fornecer... Ah, entendi. De você fornecer parte dessa A estrutura. clínica tem o porte, né? Tem da regulamentação do porte, né? Mas o móvel não tem. Ah, entendi. Você Então, levar a sua esse é o estrutura. ponto que eu queria entender. Esse Entendi. é o ponto. Entendi. Entende? Existe assim, você quer fazer uma unidade ambulatorial tipo 1, ok. Aqui pode ser tipo 1, consultório de atendimento. Você quer fazer uma unidade ambulatorial tipo 2, você já necessita de outros recursos. Sim. Né? Tá, entendi. Rota de saída, tal, pelo menos um DER. Maca. Né? Um exemplo que eu estou dando básico. São vários... Tem vários itens que a gente sabe. Porte 3, para ser porte 3, você tem Pernoite. que dar O problema condição é o de móvel. pernoite. Sim. O problema é o móvel. De a gente levar a nossa estrutura para quem está precisando usar. Entendi. E você sabe que a veterinária tem muito mais móvel do que a gente, né? Sempre teve. Sim. Você sabia que a veterinária... Eles levam. A base da veterinária é anestesia móvel. Sabia. O anestesista
veterinário Ele leva é as só coisas. móvel. Ele leva tudo. É esse cara que faz o móvel. É o freela. O freela deles é o móvel. Ele leva tudo para fazer anestesia na clínica. É lógico, isso deve, não estou falando, né? Óbvio, só estou dando... Estou comparando com a medicina, mas eu estou falando assim, que o profissional o veterinário anestesista, eu sei porque eu tenho muitos amigos anestesistas veterinários, né? Que a gente que eu acabei conhecendo. E eles falam que tem esse profissional que faz esse móvel. Sim. Né? Você entendeu? Então, assim, eu acho que é uma coisa assim, que nós temos total condição técnica de realizar. A gente tem total condição técnica para entender se aquele local tem o mínimo de condição de ser feito ou não, tá? Porque a gente também não é maluco de querer levar equipamentos para um salão de barbeiro para fazer, entendeu? Uma lipo no salão de barbeiro, motivo né? da qualificação dos anestesistas que estão se formando. Aí também tem um outro ponto também. Porque a gente está falando que a gente não é maluco, mas... De repente aparecem uns malucos mas aí, né? Existe os malucos. Por isso que tem que ter a regulamentação. Aí entra mais um motivo da regulamentação, porque mais a fundo disso, a qualificação das residências médicas. Ninguém aqui está falando de qual é melhor, qual é pior. Mas existem também anestesistas que estão formando péssima qualificação para o mercado. Mais o motivo da regulamentação de você seguir um protocolo para aquilo. Mas eu acho que tem esse ponto, mas eu acho que o anestesista ele é um pouco mais medroso. Ele é. Depois de 3 anos de residência, fica medroso. Porque você vê tanta coisa acontecer, né? Você vê tantas intercorrências, né? A gente sabe como é a vida da gente, que 1 minutinho é crucial para o paciente, sim, né? Sim. Entre viver e morrer. E eu acho que o pessoal é bem medroso, assim, tem bem... Isso que deixa a gente indignado. Por enquanto, né? Não sei como é que vai ser pro futuro. Outras classes realizando... E vendo, a gente sabe das intercorrências que pode acontecer, né? A gente sabe que 1 segundo que você falou que você tire o paciente desature e acontece alguma coisa. E a gente vê que a pessoa não é qualificada para aquilo. Então, a gente vê o risco que está acontecendo, né? É muito preocupante isso. Não, sem dúvida. A segurança do paciente sempre foi nosso foco, né? Em relação a isso. Então, mais uma vez, é uma forma da gente regulamentar e trazer mais segurança para o paciente. Em tudo que se faz, né? Da parte ambulatorial. Dessa ambulatorial móvel, eu acho que realmente falta discussão, falta mais debate. Os pontos também, contra também, e tentar organizar. Isso aqui é a favor, contra. Como que a gente pode fazer para conseguir atender o paciente? Certo. Né? Existe também a questão dos convênios que estão cada vez mais burocráticos, de várias formas. Então, a gente está vendo que, muitas das vezes, a solução para aquele procedimento... Por exemplo, eu fiz um procedimento hoje de uma retirada de siso de uma pessoa, de uma paciente. E ela tentou pelo convênio 3 vezes e teve uma burocratização absurda de vários hospitais que ela deu entrada e ela precisava porque estava afetando a parte da ortodontia do aparelho, aí que influencia na respiração e ela não conseguia pôr o aparelho porque o siso, sabe? E ela precisa resolver. Ninguém resolve. Como que faz? Aí vai para o hospital. Absurdos, valor... A gente conseguiu, com a anestesia ambulatorial, melhorar a qualidade de vida, conseguiu resolver o problema dela sem dor, conseguiu tirar os 4 sisos dela ambulatorialmente, com segurança, com conforto, com um médico anestesista. A gente ainda leva enfermeiro ainda capacitado junto com a gente. São 2 mãos a mais ali para ajudar e às vezes precisar de alguma coisa, que já tem um suporte, já tem toda a experiência também. Né? E a gente conseguiu realizar ambulatorialmente. Então, a gente está vendo também, tem essa parte também, que as pessoas eles só olham para o problema ali. Mas existe também o grau de dor, que a gente falou, né? Cada um tem seu limiar de dor. Existe também o processo de burocratização de convênios, várias coisas complexas que entram não somente no problema do paciente. Então, isso é importante ser discutido para a gente conseguir chegar no denominador comum, que é bem-estar e conforto dos pacientes. Esse é o principal. E uma dúvida, assim, se vocês estão lá nesse ambiente, tem uma intercorrência com esse paciente, como é que funciona o respaldo? Você tem vocês têm um back... A gente tem. Um back de alguma referência sempre? Como é que funciona? Sim. Na realidade, a gente tem um contrato firmado com uma empresa de ambulância. Ah, legal. E ela atende as clínicas dentro
do nosso raio de atuação. Ah, legal. Vocês têm uma ambulância UTI à disposição de vocês, se precisar. Toda clínica que entra em contrato com a gente cadastra essa clínica e o endereço. Então, todo o procedimento realizado, o suporte de ambulância, ele já é ciente em contrato dessa localização desse local, em atendimento de até 1 hora, né? E 24 horas por dia. Isso é legal. Isso é uma outra segurança que existe. Os nossos kits, né? Nós temos um monitor multiparâmetro, nós temos oxímetro reserva, nós temos cilindros de oxigênio, tanto o que está usando no procedimento como reserva, quanto reserva. Nós temos um DEA em cada kit que a gente leva para dentro tem toda uma estrutura. Manta térmica, entende? Os insumos todos, soro, equipe de soro, gelco, laringo, tubo, máscara, então, com mini hospital nas costas. Tem tudo. É uma malinha, a gente chega com uma malinha, né? Puta de uma malona, mas tem todo o suporte, né? Legal. Fora o auxiliar de anestesia, nós temos 4 contratados, né? 2 técnicos de enfermagens, que já têm experiência na parte de anestesiologia, que ajuda, né? A levar a montagem, monitorizar. Né? E 2 enfermeiros mais capacitados em procedimentos, às vezes um pouco mais extensos, às vezes uma criança que já tem uma experiência ou know-how naquilo. Legal. É uma estrutura segura. É uma estrutura bem segura, bem montada, que foi desenvolvida... E protocolos, né? Eu acho que hoje a padronização em protocolo é o que leva à perfeição. Eu acho que todo anestesista que for realizar o ambulatorial, ele segue o protocolo. Existe um protocolo de medicações. De medicação, ele não vai de chegar lá e sedação. falar assim, eu sou o cara... Cada um faz o que... O anestesista tem a sua conduta. Toda conduta é individualizada, correto? Sim. Mas, na Azoto, na nossa empresa, existe um protocolo. Ele não vai chegar na cabeça dele e falar assim, hoje eu vou fazer uma ketamina porque eu acho que aqui... Protocolo. Você vai seguir esse protocolo. Com medicações, principalmente, que existem revertores, né? Como indazol e fentanil. A base é isso, né? Então, a gente sempre segue esse protocolo. Então, for o Fernando, for quem for da nossa empresa, vai seguir esse protocolo, né? De benefício acima do risco. Sempre. Entendi. E funciona. O protocolo funciona quando é bem executado, funciona. Né? Funciona. A gente entendeu isso com a CLS, né? Porque que padronizou o atendimento da CLS. A gente sabia que esse cara era... Mas é justamente... É que é muito difícil o médico querer seguir protocolos, né? Porque geralmente o médico às vezes tem um ego maior do que a própria... Eu falo, o grande câncer da medicina é o ego. O ego. Todo mundo. Mas assim, com a experiência, porque Sim. no começo... Gente, começo de empresa, começo de carreira, não acha do que a gente está aqui organizado, padronização, que então não é, sempre foi assim. Não é assim. Lógico, Todo mundo sabe que começa, tem. A gente sabe, vai aprendendo. Tem um caminho. E a gente viu que isso dá problema. Cada um pensa de uma forma da anestesia e tudo mais. Se não seguir um protocolo, é aí que dá o problema. É aí que dá o problema. Bom, gente, diz a voz do povo é a voz de Deus. O que está rolando no Insta ultimamente não é aquela coisa do... Primeiro você começa. Depois você melhora. É isso. Até mesmo a vida é desse jeito, né? Até mesmo assim, com pequenas intercorrências, que seria náuseas e vômitos. A gente já viu, às vezes acontece de náuseas e vômitos. Então, a gente já faz uma prevenção, né? Com medicações previamente, né? A avaliação entra, que é muito importante. A gente sabe que 50% da população está tomando Mondial, Ozempic e os análogos da vida. Né? Então, aí entra o aporte do anestesista de, olha, se você for realizar um procedimento, suspensão de 15 dias. Então, existe avaliação também, a gente não vai para um ambulatorial sem conhecer o paciente. Óbvio. Então, existe a importância disso também. Então, não é só chegar e realizar com anestesia, com medicamento, não. Temos uma estrutura, temos uma avaliação, temos um controle de feedback do pós, a gente entra em contato com todos os pacientes, entramos em contato no meio do procedimento com um familiar, mostrando que está tudo bem, tudo certo. Nós fazemos uma vistoria nas clínicas previamente, você vai fechar a clínica comigo. A gente vai, juntamente com o nosso técnico e o anestesista gabaritado para isso, vai na clínica, vai conhecer, vai ver o suporte que tem, toda a estrutura, o que é necessário, o que é necessário levar. Não é simplesmente fechou uma hoje, vai amanhã e vai lá e vai fazer. Legal. Existe toda uma padronização para a realização do procedimento. Porque tem que trazer segurança, né? Sim. E também eu imagino que, por exemplo, hoje que você foi fazer a sedação do siso, aí, anestesia para o siso, o odonto também
né? Os odontos mais conscientes que eu falo, eles têm medo, né? Eles têm medo, eu né? te garanto que todos os odontos que nós trabalhamos, ele fala, eu vou anestesiar, Imagina. eu chamo você. Lógico. E eu não quero. Consciente, cada um no seu ali. Não que ele não faça o local, ele faz o anestésico local, é até bom, ajuda a gente. Não, tem que fazer, né? Tem que fazer. Eles fazem o local, né? Então a gente só vai fazer um ansiolítico. Depois do que fez o local, pelo menos na odontologia, acabou. Sim. Você vai só ali, mais ou menos, né? E eles são super conscientes. Não, você tá no seu, aqui eu tô tranquilo. Olha a segurança que tem. É um médico gabaritado para fazer anestesia e um dentista Gabaritado para tirar o dente, né? A gente não inverte, né? Imagina você arrancando o dente. Imagina você arrancando o dente. Entendeu? Imagina você arrancando o dente, aí ia ser perigoso, né? Mas eu acho que isso é legal, isso tem que ser dito. Eu acho que a ideia que eu sempre, né? Quando apareceu essa polêmica da anestesia, eu falei, pô, mas a gente precisa ver isso, né? A gente precisa entender também, né? Mesmo porque eu fiz uma tatuagem nas costas, né? Minha tatuagem é grande, eu sofri muito na minha tatuagem. Doeu, foi ruim, né? Eu fiz 3 vezes, 2 ou 3 vezes eu fiz a tatuagem, 3 dias. 3 dias, cansa, né? Você preferia ter feito uma vez só lá, sedadinho. O cara já fazia a minha tatuagem uma vez só. Dói, né? É desconfortável. Acho que o desconforto é ruim. O desconforto e também dentro do lado econômico, né? São 3 dias que você parou para fazer a tatuagem. São 3 dias que eu parei. Mas 3 dias que às vezes as pessoas param para descansar do dia anterior da tatuagem. Então são 6 dias sem produtividade. E existem os benefícios também com anestesia. Você pode fazer profilaxia com antibiótico. Então o risco de infecção nessa tatuagem é menor. Porque a gente faz o Kefazol no procedimento. E é pele, né? O processo inflamatório é menor, porque nós realizamos medicações para diminuir o processo inflamatório. Existe a estabilidade hemodinâmica do o procedimento, que você tem um menor sangramento, né? Existem benefícios, melhora da cicatrização. Tanto é que controle de dor. 99% dos nossos pacientes da tatuagem não reclamaram de dor no dia seguinte da tatuagem. Inchaço, nada. Sim. Inclusive, vários, né, falam assim, doutor, se eu não tivesse olhado no espelho, eu ia falar, esses caras me enganaram, eles não fizeram nada das minhas costas, eu não estou sentindo nada. Tá tudo tão tranquilo, tudo tão... Mas quando eu olho no espelho que eu vejo, eu falo, nossa, aconteceu. E outro lado do que eu achei curioso, do tatuador, eles começaram a se conscientizar que é legal, que é mais seguro? No começo foi um baque também, porque existe é tudo cultural, né? O processo da dor e tudo mais. Mas é a inovação e a oportunidade do mercado também. Na realidade... eles também entraram nesse processo. Também. Na realidade, para o tatuador, o que a gente faz? Todo cliente tatuador novo que chega, a gente chama ele, a gente senta, a gente explica quais são como se fosse uma imersão. Os conceitos básicos da anestesia. Legal. O que a anestesia procura, como funciona o monitor multiparâmetros, quais são os números que tem lá, o que significa cada um deles. Antes do paciente até entrar na sala. Antes do paciente entrar na sala. Tá vendo? Isso aqui é isso aqui. Essa aqui é a ferição. Legal. Isso aqui é tal. Isso aqui é a pressão, isso daqui vai ver o coração, isso aqui tem que estar maior do que 92. Você entende? Para dar uma segurança também para o tatuador, mostrar a segurança para ele. Exatamente. A gente conversa muito com eles antes, porque para quem é de fora da medicina, é muito difícil. A primeira imagem é impactante, né? O cara olha e fala, mas tá aí ainda, doutor? Tá, pode ir que tá tudo certo. Olha lá, hein? Ele não acredita muito que o paciente está tranquilo ali, né? Eles ficam, né? Então, a gente procurou ao longo dos meses e tudo, nem digo anos, né? Porque a gente falou, fevereiro de 2023. 2 anos. Né? Ao longo desses 2 anos, a gente foi procurando melhorar essa parte e trazer eles mais para dentro do universo, não só da parte anestésica, como também qual é a importância de se paramentar, por que ele tem que entrar sem a dor, por que ele vai usar uma touca sendo que ele é careca, acho que são porque são perguntas que eles fazem para a gente. Mas existem 2 mundos, porque nós, anestesistas, tivemos que entrar no mundo deles também.
A Sim. gente também teve que entender como que eles funcionam. Então hoje eles paramentam, colocam luva estéreo. Tem tudo. Não, legal luva isso, estéreo né? não, porque o procedimento deles não é estéreo. Mas tem luva. Mas eles colocam Com luva, luva. máscara, Se eles forem fazer, por exemplo, um gorro, braço, tem privativo. tem toda o campo. O antisepsia. No local. Isso, sim, com certeza. Com certeza. Isso aí, Bacana. tudinho. Isso melhora muito mais tinta a e os qualidade. materiais deles são todos... A gente pede já dos pedidos de materiais deles para liberação de Anvisa e tudo mais, da parte de tinta, da parte de procedimento que eles vão realizar, para a liberação do procedimento também. A gente Ou seja, eles têm que usar produtos que estejam licenciados. Legal. Então, eles têm que dar... Não, eu tô pensando que para eles é bem mais seguro também, porque tem toda a parte de anafilaxia, né? Que essas tintas podem causar, né? Sim, Imagina uma anafilaxia dentro de um estúdio de tatuagem, sim. não é? É como... Agora, olhando por esse outro lado, traz uma outra segurança aí também, né? É difícil, mas pode acontecer, né? legal. A gente, é aquilo. Quando, às vezes, o cliente vem e fala assim, nossa, doutor, mas tem algum risco? Aí eu falo assim para ele, Edu, eu vou te mostrar de uma maneira bem simples como tem risco. Sabe por quê? Porque quem controla se o avião sobe ou desce são as informações que estão naquele monitor lá. E Nós quem está somos vendo pilotos. ele é você? Não, porque você está dormindo. Sou eu. Só o fato de você entregar o monitor para um terceiro ver e cuidar de você já oferece algum risco. Sim. Só de você depender de um equipamento mecânico, eletrônico ou elétrico, já tem um risco. Sim. Inerente à minha destreza ou ao seu estado clínico. Queimou o monitor, já tem risco. Estamos Sim. no escuro, gente. É Né? isso aí. Outro dia mesmo, eu estava não era nem tatuagem nem nada. Eu fui, regulei a bombinha, 15 ml hora. Belezura, estou aqui na anestesia. A sorte é que eu olhei o relógio. 8h57. Beleza. 9h30. Acabou a seringa. Oxi. Foi meia hora. Se eu regulei 15 ml hora, tinha 40 na seringa, como é que acabou a seringa? Tem alguma coisa errada. A bomba estava desregulada. Precisa da supervisão. Se Sempre tem que estar supervisando. quem observa não está observando, alguma coisa vai errado. O paciente afunda, o cara nem entende por que afundou. Não, mas tá certinho, botei o propofol aqui como sempre. Mas eu calculei 15, tá certo. Tem isso, né? Tem os pontos Não é que... isso? E aí onde eu falo para vários colegas, vocês já pararam para pensar por que é que o símbolo, o logo do asa é um farol de mar? Pô, isso aí nem tem eu saber também. Nós somos a referência do cirurgião quando ele está lá no meio da escuridão. Sim. Sem dúvida. Não é? O funcionário do farol, ele sempre está observando. Tudo, né? E a função do anestesista é observacional. Observar e zelar pelo paciente. O nosso trabalho é totalmente observacional, cara. Eu sempre falo de um episódio assim que um paciente ia fazer uma revasque do miocárdio, né? E aí eu fui lá conversar com ele passou no ambulatório, eu fui lá, vi os exames dele e tudo. Eu falei, o senhor quer perguntar mais alguma coisa, né? Da sua anestesia? Ele falou, doutor, o meu medo é a anestesia, né? Eu acho que a gente pode morrer na anestesia, né? Eu falei, não, é verdade. Existe um risco, né? De você morrer durante o procedimento, durante a anestesia. Mas eu acho que o senhor não deveria ter medo da anestesia. O senhor sabe como que vai chegar no seu coração? Aí ele falou, não. Eu falei, então, vão serrar o peito do senhor. O senhor sabe que vão serrar o peito do senhor? Ele, é verdade, né? Eu falei, então, como é que o senhor não vai sentir dor durante essa serra? Sou eu. Falei, realmente. Falei, você tá com medo ainda da anestesia ou você tá com medo do cirurgião, né? E eu falei, brincando para ele, ele falou, realmente, o senhor tem razão, né? Que o senhor tá falando que... E a gente tem que desmistificar essa parte mesmo e mostrar pro paciente que tem qualidade e segurança em tudo que a gente faz, né? E os anestesistas na outra época, né? Eles não tinham tanta essa informação, não passavam muito, né? Quando eu entrei, acho que o Fernando não, é um ano, né, Fernando? Anestesia boa, anestesia paciente dormindo. Anestesia não queria falar com o paciente, né? Até mesmo no R1, tinha pouca comunicação, principalmente de SUS, né?
puta, a gente só tocava, entendeu? Tinha comunicação quase que nenhuma, né? E eu acho que isso está mudando isso. E isso é muito já bom. mudou. Vem mudando bastante, Mudou. né? Até Sim. mesmo a gente vê hoje a nossa residência antiga, já mudou muito. Sim. Já existe uma avaliação, uma sala só para avaliação pré-anestésica, todo um suporte. Procedimentos que a gente fazia antigamente, até mesmo bloqueios, agora já está com ultrassom, na nossa época já não tinha. Então, a tecnologia está vindo a nosso favor. Não. Né? Engraçado, quando eu acabei a residência, não tinha nem ainda a resolução, que era a 1806, não era nem a 2174, que regulariza o ato médico. Não existia uma resolução da anestesia. Uhum. Não existia que você era obrigado a usar monitor. Não tinha escrito isso em lugar nenhum. Pois é. Não estava escrito. Entendeu? Então, antes era meio... Eu vi uma informação que, por aí... exemplo, o oxímetro de pulso se tornou uma coisa, um equipamento básico em 94. Antes de 94 não era básico, né? Não era básico. Não era o básico. Não, tinha, mas tinha só em alguns lugares. Exatamente, né? Depois da 1806 foi um grande... Porque aí, tipo, todas as salas de anestesia, né, de cirurgia, tinha que ter oxímetro, capnógrafo, eletro e PA não invasiva. Era obrigatório. Mas provavelmente na sua residência já tinha do anestesista tocar várias salas. Também tem, a gente tinha isso, né? Tinha. Antigamente, né? Não, que tinha. No R1 meu tinha. Hoje já não tem mais. Já não tem mais. Já tem uma resolução. Já caiu bastante, não é que não né? tem, Isso, né? mas Tem, caiu. ainda existe. E são cientes também, né? Eu acho que isso ainda existe de acordo com a demanda dos lugares, né? Porque também tem isso lugar aí pros longínquos aí do Brasil que se não fizer isso não roda, né? É difícil, né? É difícil. Mas a gente sabe Julgar, hoje né? que... Não, ninguém tá julgando, mas tem que ter uma regulamentação para isso. Sim. E o correto é o correto, né? Se tá lá, é o correto que deve ser feito. A gente tem que respeitar. Pro paciente, porque vai ter um profissional só com ele ali, e eu acho que é um fortalecimento pro anestesista. Lógico, porque fortalece. Vai ter mais gente ali, ajudando, mais cargos, né? Exato. Mais posições de trabalho. Sim. E a gente vai precisar de muita posição de trabalho. Já tem aí mais muito médico se formando. Então, muito. Mas negócio o número das negócio vai ser residências grande. está aumentando? Não tem... Aliás, existe aí um aumento, mas não é proporcional ao aumento, né? O funil vai afinar... mais ainda. A nota de corte da anestesiologia, comparada à nossa que a gente formou há 5 anos, cresceu demais. Sim. E hoje é muito mais disputada a anestesia, né? Existem estágios, né? Tem muita coisa que a gente precisa rever na prática. Eu acho que a SBA vem olhando com mais carinho para isso nos últimos anos. Eu acho que a gente teve uma evolução muito grande aí das sociedades. Eu sinto que a SBA está muito mais atuante. Eu não falo isso porque eu vejo também. isso há 20 e poucos anos. E eu acho que hoje a gente tem um respaldo muito maior com a SBA. Isso eu vejo de uma forma muito positiva. Eu também. Eu acho que a SBA hoje é muito mais forte do que já falavam antigamente. Porque todas as outras sociedades falavam, a sociedade de vocês é muito forte. É verdade. Né? Todo mundo falava isso, né? Mas eu acho que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, que eu venho assim, que eu vejo que existe uma comissão de defesa profissional muito forte em relação a qualquer isso. Existe um respaldo jurídico que você pode ter sendo sócio da SBA, que você recorre, eles te dão um respaldo jurídico nas questões profissionais. Tem muita coisa legal da SBA que é pouco divulgado ainda, que é pouco difundido. As pessoas não sabem, mas tem, né? Isso é um ponto que eu acho que é importante pra gente, né? Tudo isso que a gente vem ganhando. E eu acho favorece e fortalece. Eu acho que essas regulamentações devem sair dentro em breve, porque está crescendo muito e a gente está... eu acho que é um caminho sem volta, né? Isso aí não tem como escapar. Mais legal. Dia, menos dia, vai acontecer. Vai acontecer. Vamos chegar lá. Muito bem, gente. Obrigado aqui. Eu vou cortar aqui o nosso papo, senão a gente vai ficar até meia-noite aqui. Vai conversando. E queria pedir para vocês deixarem aí um pensamento final aí. A visão de vocês, quais são os próximos passos, o que vocês acham, né, de tudo isso, dar uma resumida aí
Eu acho que a história de vocês é bacana porque abre um campo de atuação maior na anestesia. Eu acho que a gente tem que explorar isso mesmo, né? A gente já chegou nessa conclusão para também inibir a entrada de outras áreas, outros profissionais não médicos na anestesia e na sedação. Acho que a gente tem que bloquear isso de qualquer forma. Então, está à disposição aí. O que a gente mais almeja hoje realmente é a regulamentação de tudo aquilo que a gente faz, né? Que as nossas sociedades, né? Tanto os conselhos, o nosso conselho regional e a nossa sociedade de anestesia, que eles enxerguem a nossa causa com bastante apreço, com bastante carinho, porque tudo que a gente faz vem sendo feito baseado em evidências, vem sendo feito com muito profissionalismo, com muita ética, com muito carinho e com muita verdade, né? O que a gente quer mesmo é simplesmente criar um novo nicho de mercado para os anestesistas, né? Criar um novo conceito, né? de realização de tatuagem, criar um novo conceito de anestesia de porte ambulatorial também, né? Então, acho que essa é o que a gente mais almeja nesse momento. Legal. Exato. E aí, Rômulo? O que o Fernando falou é muito importante. A busca pela regulamentação é essencial para a nossa empresa, tanto nos dois segmentos que nós trabalhamos, né? Estamos trabalhando baseados em evidências, com trabalhos científicos que agora nós iremos apresentar também, com muito profissionalismo, né? Então, quem tiver dúvidas, eu acho que o diálogo é muito importante. A gente tem que se comunicar com o máximo de pessoas possíveis e desmistificar a anestesiologia. Então, todo convite é bem-vindo. A gente veio aqui para conversar. Lógico. Dispomos do nosso tempo aqui para falar um pouquinho de anestesia, para quem está em dúvida em relação a esses segmentos novos. Estamos aqui conversando, dialogando. Ninguém é dono da razão. Cada um tem seu pensamento, né? Não que o nosso seja certo, mas também não que seja errado. Mas estamos dialogando. Eu acho que isso só faz crescer a anestesiologia no mercado, né? O que eu passo para os médicos recém-formados que olhem o mercado de uma visão macro, não enxerguem, vou ser card. Acho que o médico precisa olhar de uma forma macro todo o mercado, toda a parte de legislação, toda a parte de financeiro, toda a parte que isso é muito importante, e o fortalecimento da nossa classe, dos nossos anestesistas. Nós não temos que brigar, nós temos que se fortalecer. Profissionais que trabalham direito, nós que estamos trabalhando de uma maneira ética, responsável, nós temos que nos fortalecer. Não é a disputa de ego. Acho que a gente tem que se fortalecer. A anestesia só tem a ganhar com isso, né? Então, a gente é a favor da SBA, a gente está sempre querendo mostrar o nosso serviço para a sociedade. Então, a gente está aqui dispondo do nosso tempo, do nosso... que é corrida, né? Sim, a vida lógico. do anestesiologista é corrida. Então, estamos abertos a conversar, a mostrar, e a gente está aqui com os nossos trabalhos e com o nosso trabalho para mostrar para vocês a verdade de tudo que acontece. Legal. Gente, muito obrigado aí pela presença de vocês. Fico muito feliz. Eu acho que o debate ele é sempre importante. Eu acho que a gente tem que colocar as cartas na mesa, ser transparente, como vocês foram aqui, colocaram, e eu acho que isso é muito importante para a prática da anestesia, da medicina de uma forma geral. Sei que a gente fala coisas que às vezes incomodam outras classes ou outras pessoas. Infelizmente, são opiniões também. A gente não é dono da verdade, você acabou de falar isso. Cada um está opinando aqui sobre isso. Vamos debater, vamos colocar isso em mesa. Eu acho que é importante a gente levar isso para os debates em congresso mesmo. Eu acho que foi uma boa ideia sua levar, uma boa estratégia levar o tema para debater no meio científico. Exato. Legal, legal. Favor e o contra. Legal, porque eu acho que você vai ouvir coisa lá que você vai ser importante, né? Sim. Talvez se você não enxergue alguma coisa que alguém está vendo lá. Exatamente. Né? E assim que as coisas evoluem. Isso é a parte legal. Então, parabéns aí pela inovação, pela coragem. Eu acho que, acima de tudo, pela coragem aí, por pisar num campo pantanoso aí, que é controverso, né? Sim. E eu acho que isso
faz parte da inovação, faz parte do trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que vocês estão tendo sucesso. Para mim, parabéns aí, que vocês estão beneficiando alguém. E já fica o convite para um próximo bate-papo, um próximo podcast aqui, trazer a nossa advogada, que a gente tem uma advogada médica que manja muito disso, conversa muito sobre isso. A gente pode sentar com ela para entrar aí mais na parte mesmo jurídica, e aí o que ela acha, o que ela não acha. Os dois segmentos, né? tanto a tatuagem quanto o ambulatorial. Pois Acho é. que tem muito a acrescentar. Pois é, vamos trazer para a gente trazer à luz esse embate, para a gente ver se a gente consegue levar isso para outras esferas e chegar num ponto legal aí para todo mundo. Eu acho que vai funcionar. Pessoal, então esse foi mais um papo aqui de Substância P. Agradeço aí aos nossos convidados. Obrigado, gente. E já viu que nós vamos ter mais um capítulo aí. Eu acho que se der mês que vem, a gente já pode deixar marcado isso com a doutora Camila. Já fica aqui a Camila Cortez, que gosta muito desses debates e manja muito. Perfeito. Então tá fechado. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Até.